Agora vamos entrar num assunto que todo mundo gosta, viu? E como o Iago falou, não é mais só coisa de vovozinha, não. Se você deseja realçar a sua decoração sem gastar muito, as plantas para dentro de casa são ótimas opções e podem valorizar de maneira significativa o visual de qualquer ambiente. Qualquer mesmo, viu? Tudo de bom recebe o Gabriel Freitas, ele que é agrônomo e estudante de design de interiores. Hoje ele dará dicas para quem está em casa, ter aquela plantinha charmosa e fácil de cuidar. Bom dia, bem-vindo à nossa casa, oficialmente, presencialmente, né? Eba! Primeiro foi online, né? Primeiro foi online e agora você trouxe um arsenal de verde. E tudo de verdade. Tudo de verdade. Ai, que lindo, adorei. Ô, Gabriel, esse negócio... Ó, vou falar uma coisa pra vocês dois. Não, gente, desculpa, há muito sentimento aqui nesse coraçãozinho, mas eu não sentia nada assim por planta, sabe? Não fazia questão de ter dentro de casa, mas hoje em dia tem que ter, né, Gabriel? Hoje em dia isso mudou muito, né? As plantas estão indo pra dentro de casa, na verdade tem casa que a planta tá expulsando já a gente de casa, né? A minha, por exemplo. Tem que ter. Eu acho que o ambiente ele tem que ter vida e o verde ele traz muita vida para dentro do ambiente, sabe? Além de as plantas elas serem um mecanismo de filtro de oxigênio dentro do ambiente, entendeu? Ela filtra o teu oxigênio, então ela deixa o teu ambiente com mais umidade. Então elas fazem bem para a saúde também, além de deixar teu ambiente com mais vida, mais saudável, mais aconchegante. E tem outra coisa, né? Antes nós estávamos acostumados a ter as plantinhas só do lado de fora. Talvez no jardim de inverno, talvez ali na frente da casa, né? Aquele jardinzinho que a gente colocaria ali, seria desse jeito. E hoje não, como a gente falou, elas estão dentro de casa mesmo. Banheiro, tem plantas para o banheiro, para o quarto, para a sala. Exatamente. E é isso que você vai explicar pra gente, né? Que todo espaço, qual a planta correta para estar naquele ambiente da casa. Isso mesmo. Assim, as primeiras, para você ter planta dentro de casa, você que não tem tempo, não tem muita disponibilidade, você tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa é escolher uma espécie que é adequada à tua rotina. Sim. Se você é um estudante universitário, que passa o dia inteiro na faculdade e tal, não tem tempo para estar regando, não tem tempo para estar cuidando, então escolhe uma planta que está adequada à tua rotina. É uma planta que exige menos rega, é uma planta que exige menos luminosidade, se o apartamento não pega muita luz, entendeu? A segunda dica é você, antes de adquirir qualquer planta, você tem que averiguar se essa planta ela não tem nenhuma doença fitossanitária ou praga, entendeu? Porque depois que você traz essa doença para dentro de casa, ela pode contaminar outras plantas que você tem ou até prejudicar um pet que você tem dentro de casa. Entendi. Tem que fazer essa pesquisa antes. Tem que averiguar. Você chegando numa loja de jardinagem, pega a plantinha, dá uma olhada e tal. Se você vê algum buraquinho na folha, se você vê algum insetinho, você já... Não, essa aqui não. Essa aqui não, vou levar outra. Vendedor, quero outra. Entendeu? Entendi. Segunda dica. Terceira dica. Terceira dica é você escolher um substrato específico, né? Por exemplo, se você for escolher uma suculenta, você tem substratos específicos para as suculentas que já são disponíveis em lojas de jardinagem, né? Se não existir um substrato específico para aquela planta que você vai adquirir, você dá preferência para substratos com consistência média, que são substratos que conseguem reter água de uma maneira que a planta consiga absorver sem deixar aquele solo muito úmido durante muito tempo, de forma que apodreça a raiz da planta. No geral, levar planta pra dentro de casa não é caro, né? Não é caro. Mas aí o negócio da manutenção, né? Por exemplo, aquela pessoa que não passa tanto tempo em casa. Como ele falou, por exemplo, dos estudantes ou as pessoas que trabalham no varejo, sai de manhã e voltam só à noite. Tem plantas que a gente pode molhar ali uma vez por semana, uma vez por mês. Nossa, por semana, porque uma semana é tanto tempo, né? Porque tem gente que é corrido. Existe esse tipo de planta? Existe sim. Eu trouxe algumas plantas aqui, ó. As suculentas, eu trouxe plantas de médio, essas são pequeno, as grande, médio, forte. Gente, eu acho essas plantas Aqui as lindas suculentas. e a gente pensa que elas não são de verdade, mas elas são aqui, viu? Naturais, viu? Naturais. As suculentas, elas são plantas de pequeno porte, que são as queridinhas dos universitários, porque elas só precisam de uma rega por semana. De preferência que não seja uma rega muito Encharcada. porque Só ela aquele pode sprayzinho. apodrecer.
só uma borrifada no solo, não pode Entendi. borrifar a Na folha. planta. Na planta. Porque ela já é uma folha cheia d'água. Então, se você colocar na folha, ela pode apodrecer. Ah, entendi. Gente, Você mata Isso ela aí, com essa é boa sufocamento. pra colocar em mesinha de escritório, Sim, numa mesinha de escritório, estante, numa né? estante. Você falou da umidade, eu vejo assim, muitos que nem vendem as naturais, é até aquelas artificiais. Já fica até a dica pra gente poder substituir. E eu vejo muito essa decoração no cantinho de lavabo, de banheiro. é. Ela pode ir pra esse ambiente, Pode, é natural? sim, Porque ela é pode. tão pequenininha, né? Tão Ela fofinha. é muito fofinha. Elas podem ir para esses ambientes, porque algumas espécies de suculenta, elas gostam de umidade, né? Só que você tem que maneirar na rega. Uma vez na semana, Entendi. tá tranquilo. Tá tranquilo. Até porque o banheiro tem umidade de chuveiro, Já tem a umidade né? própria do ambiente. Entendi. Aí Ah, essa daqui do lado também é suculenta? Outra Ela é um que- cacto, é um né? cacto. O cacto é da família das suculentas. Ah, sim, só Ah, que tá. espinhosas. É uma planta que é muito mais fácil de manejar dentro de casa, porque um cacto ele consegue suportar até 15 dias sem água. Sério? Então dá pra fazer aquela viagem, Dá. né? Aquela viagem de uma semana, de Dá. Aí férias, aplica né? a água também direto Ó, no solo. Direto no solo. Esse meu cacto aqui, ó, eu só boto um pouco d'água durante toda semana. Né? Aham. Às vezes eu passo 15 dias. Ele não tem nem furo, Aham. né? De preferência é bom ter furo. Só que esses cachepôs, quando vendem em loja de decoração, nem sempre vem com furo. Mas ele aguenta 15 dias normal sem água. Mas o cacto, ele precisa de sol. Entendi. Ele gosta de luminosidade. Jéssica, olha esse aqui. É um cofozinho, né? É um corpo eu de tô palha. vendo. Ficou coisa mais fofa do mundo, Fica- gente. Olha. Isso aí eu Não ficou colocaria. bonito? Você Eu colocaria? não sei se eu vou falar certo, mas eu colocaria fácil na minha cozinha. Não, com certeza. Em cima da geladeira fica uma gracinha. Pode, né? Ou ali, do ladinho do micro-ondas, às vezes tem essas cozinhas planejadas, Também, né? sabe onde fica legal, bonito? Numa sacada, né? Você tem ali a churrasqueira, ali numa prateleira, perto de uns quadros, né? A samambaia, ela tá É uma sendo- samambaia? esse aí? samambaia. É uma samambaia, só que é uma Samambaia tá espécie pequena, menor. né? É uma espécie menor, que é a asinha de anjo ou caixa de anjo, que o povo chama. Que ela parece com a asinha de um anjo. Aham. Então, é um tipo de samambaia. Se você não pode ter uma samambaia grande, você compra essa que é menor e dá pra enfeitar Quanto do mesmo custa uma jeito. samambaia, mais ou menos? Cara, eu já encontrei essa aqui que é maior, de R$35. Barato. Não é caro. Então a pequena deve ser metade. Essa aqui foi R$10. E deixa eu te falar, você falou que as características do cactus é que elas são pouca água, né? Pouca água. E já a samambaia, que eu tô vendo que ela é maior, né? É mais diferente, tem mais Sim. folhas. Eu imagino que essa a gente vai ter que ter um pouquinho de mais A mais samambaia, cuidado. ela é conhecida como a planta que ela gosta de sombra e água fresca. Ah, Então, se você quer ter é uma planta... É a Jéssica Lima, é a planta Jéssica Lima. Gosta só de sombra, água fresca, uma aguinha de coco ali, né? Galera trazendo pra gente, uma rede, é essa. É essa. Ela gosta de sombra. Então, você não pode colocar ela em sol. Ó, eu tenho essa aqui que é grande, eu coloco ela na minha varanda. Elas estão sendo muito utilizadas para fazer jardins verticais nas varandas. Verdade. Aquela parede inteira parecida com essa, ó, uma Sim. parede Pronto, inteira. Aqui Essa- nós cuidado que temos essa nosso aqui é natural, jardim viu? vertical, né? Super Ó, natural o nosso jardim vertical. Pra você aí de casa acompanhar melhor as dicas que o Gabriel deu, a gente vai compartilhar com vocês algumas imagens que o Gabriel selecionou pra gente, pra você entender o que ele tá falando de tamanhos de proporção e dos lugares pra cada um aplicado, por exemplo, numa casa, num apartamento, né? A gente vai conferir. Coloca aí pra gente, produção. Já Aí estão preparando? o Gabriel vai, ó, por exemplo, essa primeira aí, Gabriel. Essa aqui é uma espécie que está super na moda, que é a pacová. Ela Cacová? parece pacová. Pacová. Ela parece uma planta, uma bananeira. É, Aí as você folhas. pensa, poxa, eu vou colocar uma bananeira dentro de casa? Gente, tá super na moda. E eu tô vendo que tá na Ficou sala lindo, ali, do não Tá ladinho do do lado do sofá. sofá, numa sala de estar, deixa um ambiente com mais vida, super elegante. E pode, por exemplo, substituir uma luminária de pé, né? Pra Com deixar certeza, aquele e com colocar certeza. um Pode verdinho. substituir uma luminária de pé. Ai, gostei dessa dica. Deu uma Parece vida, um pouco né? com o que a gente tem aqui, que já já a gente mostra. Ai, adorei, gente. Essa aqui é a queridinha dos arquitetos de design de interiores. É o sonho de todo arquiteto de design de interiores. É colocar Por quê? na sala. Porque ela é a It Girl da Casa Vogue. É. Ah, é? A Casa Vogue, toda decoração tem uma ficus. O nome dela é Ficus lirata. Ficus lira, mais conhecida. Ela é uma planta de hábito arbóreo e ela é muito chique.
Aham. Inclusive é muito cara também. É, quanto em média pode ser? Já encontrei aqui em São Luís uma média Aham. por R$300. Nossa, é um Gente. investimento mesmo, né? Aí E tem, ela que poderia- comprar É o e cuidar, iPhone meu das irmão. plantas. É o iPhone das plantas. E ela poderia ser usada na sala, é dentro de casa Na mesmo? sala, dentro de casa, na sala de jantar, do lado da mesa de jantar, do lado do Uhum. sofá como um suporte lateral, na varanda. Ela é uma planta que ela gosta de meia sombra, só de luz indireta. Aham. Uma rega por dia. Mas assim, quando eu digo uma rega por semana, desculpa, uma rega por semana é uma rega. Coloca... Você coloca água até a água escorrer. Aham. Aí tu pode ficar tranquila que E ela vai estar... tá de boa. A gente Vai tem ficar de mais boa. imagens aí, ó, eu tô me apaixonando, viu? Você e realmente... aí que tá pensando em dar um upgrade no seu ambiente, ó, essa aí é uma outra bananeira, né? É a Pacovar. A Pacovar. Pacovar. Gente, E essa aí? Pacovar é it girl também, né? É it eu tô girl sentindo também. que ela tá tendência total. Ela é a segunda Olha, aí no Jéssica, Gente, aí tem olha que lindo. Lindo, né? Afix. E a gente imagina que isso é incapaz da gente ter em casa, ou então só em casas que são grandes. Com que a gente- varandas com grandes. varandas. E não, você tá desmistificando isso agora. Sim, ó, eu tenho essa aqui que é a jiboia, que é uma planta que é de super fácil manejo. Ela é a mais fácil que eu encontrei até agora, é a minha preferida. Porque ela é uma planta que ela gosta de sombra Aham. e luz indireta, Sim. né? E ela pode ser cultivada em vaso, né, Aham. com areia, da forma comum. Ela pode ser cultivada dentro de um vaso com água, de forma hidropônica. Sem areia. Sem areia, Sem nada, só água. Só água. O que você tem que fazer E pra ela não cultivar... morre assim, não? Não, olha o tamanho da raiz. Gente, O que você tem que fazer aqui é só trocar a água uma vez por semana, Ó, de preferência água filtrada. Rapidinho. Vem, voador, vem comigo aqui, ó. Você de casa. Ao vivo é assim mesmo. Olha como é que vai ficar esse nosso cenário. Olha o charme que vai dar. Vou tirar esse jarrinho daqui, ó. Olha aí, que lindo. E é justamente Mas, hein? isso. Mas Diz dá aí- uma não, vou diferença. botar pra E dar um prateleiras, preenchimento aqui. né? Ela gostou? combina, né? Você gostou, Sim. Jéssica? Eu adorei. Achei Ficou fofo legal? demais. Só temos que tomar cuidado que vai trocar essa água toda semana, né? É verdade. Deixa eu voltar aqui. Gostei da jiboia, viu? Porque pode colocar numa canequinha bonitinha ou então num vaso de vidro bonito. E você falou né? que ela também é aquele tipo de planta que não é pra ficar exposta ao sol. Não, dentro de casa. A minha, por exemplo, ela fica dentro do meu quarto. Lindinha, ainda fica no ar-condicionado, bonita. Lindamente, lá, pegando bafo. E eu tô vendo que a gente tem uma aqui já de piso, né? Que Essa tá com aqui vaso É maior. uma já também de grande porte, que é a costela de Adão. Essa planta também é uma das queridinhas do design. Porque Gabriel, ela... você tá perdendo aqui, ó. Claro, olha, gente. Tem... Ó a nossa costela de Adão aqui, ó. O que vale é a Super. intenção. Meu Deus, que emocionante. Que vale a intenção mesmo. Ela ganhou o mundo agora de volta, voltou, né? Voltou. E tá ganhando o mundo da cultura pop, da cultura de moda também. Ela tá dentro dos estilistas, estão utilizando muito esse tipo de estampa, né? A gente vê até que vocês têm aqui também, ó, no Ah, sofá. nós somos tendência. Também. Na estampa da É, uma É costela. costela. É, É uma costela de Adão. costela de Adão. E é uma planta de fácil cultivo também, porque ela só duas regas por semana é melhor e luz indireta. Ela também pode ser cultivada assim, em vaso. Só que, quando ela criar raiz, ela tem que vir pro vaso. Ah, sim. Ela é diferente da jiboia. A jiboia eu posso deixar aqui, Deixa aí, né? ela vai tomar de conta desse cenário, se eu deixar aqui. Mas a costela de Adão, ela tem que ser transplantada depois. E aí você faz outra mudinha, dá uma muda de presente pro namorado, pra mãe. E isso que eu queria saber, né? Porque assim, as pessoas estão se adaptando a ter as plantinhas em casa, esse ambiente que você falou que o oxigênio fica melhor, né? Aquele verde, dá um ar diferente de verdade. E dar plantinhas de presente hoje em dia também tá na moda. Muito. É legal esse tipo de presente? Muito, porque você tá Tem que dando... conhecer também a casa da pessoa antes de presentear, É, né? você tem que conhecer a casa da pessoa. Eu já fiz decorações em que o meu cliente, ele não queria planta de jeito nenhum. Eu tentei, fiz o possível, até Mas no quadro não ele não queria. quis. Não, não quero planta, Nossa. nem no quadro. Industrial mesmo, né? Industrial mesmo ele. Então você tem que conhecer. Se você sabe que aquela pessoa gosta, olha, gente, isso aqui é só um galho de uma jiboia. Uma jiboia custa em média R$27. Você tirar um galho para dar de presente, olha que coisa fofa. Para ela colocar numa geladeira, para colocar num estante, para ficar pendente, fica a coisa mais linda do mundo. Fica fofo. Entendi. E Agora, eu achei quem o tem cacto bichinho também dentro legal. de casa, quem tem cachorro, Ah, é, gato, verdade. né? Exatamente. Porque cachorro e gato, às vezes, gosta de destruir essas plantinhas, Fica né? complicado comer a plantinha. Você tem que ter um cuidado aí com a toxicidade de cada espécie que você está levando para dentro de casa.
Infelizmente, a maioria das plantas hoje em dia, elas são tóxicas, né? Aham, Então, pra se pra você pets, tem, né? para pets e para crianças também, no caso. Se você tem pets e crianças em casa, é melhor mandar essas plantas fora de alcance. Ah. Tipo em cima da geladeira, Em cima né? da geladeira, pendente, ou em Entendi. cima de um rack, ou, sei lá, um vaso onde você sabe que a criança e o teu pet não tá indo lá o tempo todo, né? Tem um mito aí que diz que quando o pet ele tá com problema, Dorzinha de barriga. com dorzinha de barriga, ele gosta de comer Comer mato matinho. para melhorar a digestão. Então é capaz ele ir lá e comer a plantinha e aí E dá aí ruim. vai dar ruim. Dá ruim. Principalmente se for a planta a It Girl lá de R$300. Aí Aí dá ruim, vai dar aí ruim vai duas dar ruim vezes. Dá ruim duas pra vezes. ele. Pro pet, pra planta e pro nosso bolso. Vai dar 3 vezes. É complicado, viu? Exatamente. Olha, mas eu adorei as dicas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também, quem ainda tinha um pouquinho de pé atrás com A as plantinhas, resistência, a né? resistência, eu tenho certeza que agora elas foram, ó, acabadas com sucesso. E eu amei as suculentas. Eu vou atrás das suculentas para colocar lá na casa. Acho E que Gabriel, deixa seu Instagram aí. É. Gabriel também, ele além de ser agrônomo, de entender de plantas, ele também é designer de de interiores. interiores. Inclusive, para quem tá tentando lembrar dele, foi ele que fez aquela reforma na casa dele, aquela decoração. Tá e no, gastou canal, no menos nosso canal no YouTube. gastou menos de R$1.000, não foi? Foi isso aí. Bem menos de Reformou R$1.000. o quarto, a O sala, quarto, né? a sala, deu uma cara nova para todos os cômodos da casa. E eu adorei as suas dicas. Ah, A casa tá obrigado. aberta para você voltar quantas vezes você quiser. Opa, pode falar. Meu Instagram é o Capial Urbano, @Capial Urbano. É só ir lá, que lá tem várias outras dicas sobre cuidado com planta, faça você mesmo, dicas de decoração. Lá a gente encontra de tudo um pouquinho. Aí eu adorei. Show de bola. Show de bola.